Olá, meu nome é Douglas Tibion, seja bem-vindo ao meu vídeo. E hoje eu vou falar para você como fazer a estruturação e o conteúdo do seu TCC. Muita gente fica com dificuldade de saber como estruturar o TCC e até mesmo como criar conteúdo, de forma até inclusive rápida. Eu bolei um método para que você, se você seguir esse método, ao final do método você já vai sair com uma estrutura basicamente pronta e também com bastante conteúdo. E de forma bem rápida, tá? Então todos os passos que eu vou falar aqui, você vai anotando, para você poder ir acompanhar. Então o primeiro passo é digitar de 3 a 5 passos que são necessários para você chegar ao ponto principal do seu TCC. Assuntos que deverão ser abordados ou explicados antes de começar. Então, por exemplo, situação. Caso de uso aplicando as ferramentas do marketing para mudança de marca. Nesse exemplo aqui, a situação do TCC da pessoa que ele vai aplicar ele tem um caso de uso e vai aplicar umas ferramentas. Então, olha só, quais pontos ou conceitos devo explicar ao leitor antes de falar sobre eles? Então, antes de você falar sobre as ferramentas do marketing ou até do marketing, mudança de marca, o que você tem que falar antes, certo? Exemplo, eu não posso falar de educação à distância sem falar sobre educação propriamente dita. Então, se o TCC fala de educação à distância, como você vai falar sobre educação à distância se você não falou para a pessoa nem sobre educação ainda? Então, você sempre tem que partir do ponto maior e explicar para a pessoa o que é educação. E se a pessoa não souber o que é educação? Você não sabe quem está lendo o seu TCC, certo? Não assuma que o leitor já entende o conteúdo que você vai explicar, tá? Então você tem que entender que você tem que explicar sobre o que você vai falar. Você não pode assumir que a pessoa já sabe. Então nesse exemplo aqui, dessa situação, eu tirei conhecendo o marketing. Então quer dizer, como eu vou falar de marketing, então eu vou ter que falar um pouco sobre o marketing. Então eu vou ter conhecendo o marketing. Marca, origem e conceito. Então, como eu vou falar sobre mudança de marca, eu vou ter que falar da origem de marca e dos conceitos da marca, tá? Empresas que mudaram de marca. Então, se eu vou fazer um caso de uso, eu vou falar um pouco de algumas empresas que mudaram de marca. Então, aqui, antes de falar sobre uma ferramenta de marketing, você precisa explicar conceitos básicos de marketing para que a pessoa consiga entender melhor o conteúdo quando chegar lá. Então, imagina você começar a falar de marketing e a pessoa não sabe nem o que é marketing. Então, antes você vai ter que fazer um conhecimento, vai falar o início bem básico para a pessoa entender o que é marketing, tá? E marca, origem e conceito. Depois que você já explicou para a pessoa o que é marketing, então explique o que é marca. O motivo é o mesmo, para contextualizar o leitor dentro do seu conteúdo. Então, se você já sabe, já explicou para a pessoa o que é marketing, então ela já leu, já entendeu, vai explicar o que é marca. O seu objetivo é falar sobre um caso de uso e da aplicação da ferramenta do marketing na mudança. Antes de você chegar nesse assunto, você já vai ter que explicar marketing e conceito de marca, tá? Para que a pessoa já chegue lá sabendo esses dois pontos. E aqui você segue as mesmas ideias, né? Que eu vou falar um pouco de como funciona a mudança de marca, a pessoa vai estar contextualizada aqui, para quando eu chegar no exatamente o que eu quero, vai ser bem simples da pessoa entender. Então, você vai digitar no papel, escrever no papel também, tanto faz, de 3 a 5 passos que são necessários para você chegar lá. Eu anotei 3 aqui, tá, para facilitar o exemplo. Pode anotar mais. Então, o próximo ponto é a busca de conteúdo. Então, em paralelo à nossa estruturação, nós vamos buscar conteúdo, porque de uma forma ou de outra, uma coisa está interligada com a outra, tá? Então, eu coloquei aqui alguns pontos que você tem que considerar importantes na hora de buscar conteúdo, tá? Então, você vai acessar as grandes livrarias online, busque pelas palavras-chave do seu conteúdo. Então, você vai pegar e buscar dentro das livrarias Cultura, Saraiva, Amazon, entendeu? Livros, né, que tem a ver com o seu assunto. Se você tiver um tempo e dinheiro, compre o livro, tá? Se você esse livro aqui que vai ter melhor base para o meu TCC, compra o livro. Se você tiver acesso ao livro na biblioteca da faculdade, melhor ainda, tá? Busque as perguntas mais frequentes sobre o seu conteúdo e palavra-chave. Então você vai procurar no Facebook, procure em fóruns,
busca no Yahoo Resposta, quais são os assuntos mais debatidos. Fique a par do que está acontecendo sobre o seu tema, tá? Na internet. Leia comentários de blogs e revista da área. Então, se você entrar num blog que fala sobre o assunto, vá nos comentários. Lá você vai ver quais são as dúvidas das pessoas e o que está falando, o que eles estão falando, tá? Vai ficar mais fácil. Procure enumerar os maiores problemas que o público está enfrentando dentro da área que você deseja abordar. Vá anotando em um papel os pontos que eles têm dificuldade. Isso você pode abordar no seu trabalho, vai ser muito bom, tá? Leia ou tenha conhecimento de 2 principais livros do mercado. Pessoal, não tem jeito. Se você quer fazer um TCC, você vai ter que ler livro. Leia o livro. Pegue o livro e já leia 1 ou 2 dentro do seu conteúdo. Você tem que estar preparado para, na hora da banca, você ser a pessoa que mais sabe sobre o seu TCC, ok? Então, você vai ler pelo menos 2 livros, tá? Então, leia pelo menos 6 maiores blogs sobre o seu conteúdo. Tá? Então, o que isso vai acontecer? Vai te dar uma segurança que você está falando coisa atualizada. Imagina você chegar lá acreditando, na hora da banca, acreditando que você está falando a coisa mais atualizada do mundo e chega o professor da banca e fala, olha, mas isso aí é antigo, e aí? Então, você tem que chegar, ler os maiores blogs e ver se você está atualizado. Lixe os conceitos fundamentais do tema. Então, o que os autores acham mais importante destacar sobre o tema? Vai anotando. Isso você vai anotando só para busca de conteúdo. Lixe os tópicos defendidos por todos. Você vai pegar e ver o que o pessoal mais protege dentro desse assunto, né? E lixe os pontos mais controversos. E o que eles também eles causam polêmica, tá? Então, vai fazendo essa leitura. Leitura e anotação. Procure entrevistar alguém, tá, gente? Você pode entrevistar alguém da área, ir lá fazer um vídeo, pode mandar um e-mail, um questionário. Procure colocar alguma coisa assim no seu TCC para enriquecer. Então, busque uma entrevista na área. Guarde todo o conteúdo obtido nessa parte, inclusive as referências, pois será usado na montagem do seu conteúdo base. Então, já busca, peguei no site tal, peguei no livro tal, já anota a referência do seu livro, tá? Então, essa daqui foi as dicas para você obter conteúdo de qualidade, tá bom? Então, vamos para o próximo passo, que é a montagem do conteúdo base. Então, você vai montar seu conteúdo base. Vamos lá. Primeira coisa que você vai separar 5 post-it e escrever uma pergunta em cada um. Sempre 2 a mais do que os itens da situação. Aqui você escolheu, né, por exemplo, 3. Então, você vai mais 2 a mais, 5. Você vai para 5 post-it, tá? As respostas para essas perguntas normalmente será o item encontrado na situação. Se você vai pegar aqui e vai gerar uma pergunta, a resposta geralmente vai ser o que você anotou ali. Tá? Então vamos ver aqui. Aqui, ó, vamos supor que eu peguei os post-its. Esses post-its serão seus capítulos, tá? O que é marketing? O que é marca? Por que as empresas mudam de marca? Qual a empresa do caso de uso? Qual a empresa do caso de uso de mudança de marca? Qual é a empresa? Quais as estratégias mais usadas? Então peguei aqui, vamos supor, esses foram todos post-its. Então atrás eu peguei e dei uma melhorada para ele virar capítulo. Conhecendo o marketing, o que era marketing? Daqui saiu isso. O que é marca? Então peguei origens e conceitos. Por que as empresas mudam de marca? Então botei algumas empresas que mudaram de marca. Qual a empresa do caso de uso? A pessoa tem que saber, qual a empresa? Então você vai falar um pouco sobre a empresa. Quais as estratégias mais usadas? Ok? Então vai falar sobre as estratégias. Esse é um dos pontos. Bem fácil de fazer, com 5 post-its já começa a fazer essa parte aqui. Tá? Agora você vai destacar 2 post-its né, dos capítulos acima que ficaram mais fracos e vai eliminar, tá? Descarte. Então, o que vai acontecer? Esse passo vai te dar segurança que você vai deixar só os bons, né? Se você colocou, você vai olhar, esse aqui não ficou bom, tira, esse ficou bom, mas esse aqui eu não posso tirar não. Então você vai enumerando os que ficaram bons. Eu deixei esses 3, conhecendo o marketing, origem e a empresa, tá? Então, ok. O próximo passo é escreva 6 subtítulos em outros post-it para cada um dos 3 capítulos remanescentes. Esses sobraram esses 3, né? Então você vai escrever atrás, né? 6, ó, escrever, cadê? 6 subtítulos para cada um. Exemplo, eu peguei o marca, origem e conceito. Aqui eu anotei 6, ó. 6 frases-chave, tá? Brand equality, né? Que é o valor da marca.
formação de fidelidade à marca, estratégia de marca, função estratégica e valor da imagem. Dentro aqui desse marcas, origem, conceitos, eu vim aqui no meu conteúdo e eu consegui tirar esses 5 pontos aqui, né? 5 pontos. Então, dentro desse eu tirei 5. E dentro de cada um desses pontos, você vai escrever, ó, atrás dos post-its, escreva 3 palavras-chave. Cada um desses é um post-it. Então, escreva 3 palavras-chave sobre o assunto. Então, por exemplo, eu botei o valor da marca e o que é, né? Band, equity, não sei como, marca e o valor da marca. Então, você vai pegar esses 3 pontos. Eu peguei de um TCC aqui que eu ajudei a fazer também. E o que acontece? Quando você for falar sobre isso daqui, essas 3 palavras elas vão ter que aparecer constantemente dentro do seu TCC, tá? Formação, fidelidade, então estão os pontos. Vamos para o próximo passo. Você vai descartar 2 post-it de subtítulo mais fraco. Desses aqui você vai substituir 2, tá? Eu coloquei aqui, exemplo, eu peguei e eliminei, eu deixei só esses 3 e eliminei esses 2 aqui de baixo, tá? Eliminei esses 2, tudo bem? Então ficou só esses 3 aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Ok, bom, maravilha. Depois, você vai fazer o seguinte, aqui já começou, a gente vai começar a criar um pouco de conteúdo. Então, como é que você vai fazer para criar esse conteúdo? Escreva de 250 a 750 palavras para cada subtítulo. Ou você pode gravar também e ouvir você falando sobre o que você conhece, né? Então você vai gravar e depois você passa. O único problema é que depois que você gravar, você vai ter que escrever, né? O importante é o tempo de 3 a 5 minutos cada subtítulo. Então você vai pegar e escrever o que vem na mente sobre ele, né? Para você ter um conteúdo. Se baseando no conteúdo que você obteve no passo lá no passo de busca do conteúdo, tá? Não vai falar qualquer maluquice, não. Seu conteúdo deve sempre respeitar o título do capítulo. Cuidado para não fugir. Então, se o seu conteúdo, se seu título é estratégia de marca, tenha cuidado em falar só sobre estratégia de marca, para você não pular, tá? Então, tá. Próximo, você vai faça agora uma introdução para cada um dos 250 a 750 palavras e procure adicionar transições melhores de um texto para o outro. Então, o que você vai fazer? Você falou um pouco sobre o conteúdo, então ali antes daquele conteúdo você vai dar uma introdução àquele conteúdo, tá? Também com 250 a 750 palavras. Então aqui nesse espaço você já vai conseguir bastante conteúdo, tá? Pronto. Agora você tem que se organizar, você vai ter que definir data para escrever o conteúdo que você precisa, tá? Então você vai chegar, exemplo, marketing, esse meu item aqui eu vou terminar tal dia, já define. Esse outro eu vou definir tal dia, vou terminar tal dia. Esse outro, identificação da empresa, eu vou terminar tal dia. Principalmente se você tiver em grupo, você pode dividir isso aqui para cada um, tá? Para você poder gerar conteúdo com rapidez dentro de um cronograma, ok? Então, seguindo esse espaço aqui, você já vai ter um conteúdo muito bom, tá? Agora nós vamos para o resultado disso tudo, né? Como vai ficar o resultado? Ó, marketing, que é o principal, importância do marketing, conceitos e tendências e tarefas fundamentais, estratégia de marketing. Então foi dessa forma que saiu os itens, ó, a estrutura. E o item 2, estratégias de marcas, características e atributos da marca, decidindo a estratégia de marca, novas marcas, valor da marca. Então, olha como é que ficou os capítulos, ficou bem dividido, bem legal, tá? Então, a estrutura do seu capítulo vai ficar muito bom e você ainda vai sair com um conteúdo quase que pronto, né, para poder usar. Então, eu espero, pessoal, que você chegue nesse ponto aqui com bastante conteúdo para que você consiga fazer uma introdução boa e bastante conteúdo em cada capítulo, né? E o último passo é óbvio, né? Você vai ter que corrigir os erros de ortografia. Outra pessoa deve revisar. Você não é capaz de ver seus próprios erros. Por que você não é capaz de ver seus próprios erros? A forma como você lê, entendeu? Influencia muito como você interpreta. Então, outra pessoa, quando for ler, ela não vai ler da forma como você lê. Por isso, ela vai encontrar pontos em que poderia ter uma vírgula, ou essa palavra está errada.
Então não é só o ortografia do Word, bateu lá, resolveu as palavrinhas, resolveu. Tem que ter uma forma de escrita agradável, com transição de palavra, com palavra de ligação, de forma bem coerente, tá? Então, eu aconselho você, ou se você tiver alguém, um conhecido, manda para a pessoa, pede para corrigir, né? O seu orientador, ele não é responsável por ficar revisando erro de ortografia no seu TCC, é você que tem que fazer isso, tá? Não achar, professor, olha aí, ele vai corrigir, não. Se tiver um erro lá, os bonzinhos ainda vão falar, ó, tem um erro aqui, outros vão deixar e você tem que resolver, tá? Então, o ideal é que outra pessoa faça isso. Eu conheço o site getninjas.com.br e freela.com.br, que eles fazem serviço de revisão lá. Então você paga lá alguns reais e eles fazem a revisão para você, né? Então você sai com a revisão pronta, tá? Então, por isso que é bom você ter um conteúdo bom para depois pedir para revisar, ok? Depois você manda para o seu orientador, ok? Então, pessoal, é isso aí. Seguindo esse método, você vai estruturar o seu TCC bem rápido e vai com bastante conteúdo, tá? Para começar. Então, principalmente se você for fazer o seu projeto de TCC, isso aqui vai te ajudar bastante, tá? Porque você no seu projeto você já vai ter que falar um pouco da estrutura que você vai fazer no seu trabalho e também sua base teórica, né? Que é justamente aqui na busca de conteúdo, você vai ter uma base teórica. Você vai ter que falar sobre a base teórica que o seu trabalho vai ter que ter, tá? Então eu espero que o meu método tenha ajudado você a chegar lá. Se você gostou, deixa o seu comentário. Se você não gostou, deixa o seu comentário também. Pergunta, fala onde o ponto que você achou difícil, o ponto que você teve dúvida, se te ajudou. Eu vou fazer de tudo para poder responder a todos os comentários aí abaixo, tudo bem, do vídeo, ok? Então eu espero que tenha ajudado vocês e boa sorte no TCC. Até mais!